A eliminação da Copa do Brasil não deveria, mas causou estragos. O principal deles a lesão do Arboleda. Pela cobrança de pênaltis patética, pode até gerar a saída de Jandrei. Vamos falar desses efeitos colaterais e do motivo pelo qual o São Paulo precisa virar logo essa página. Vamos falar então do que essa derrota causou para o São Paulo, né? Mais do que a eliminação, né? A lesão do Arboleda, que deve ficar de 2 a 4 semanas fora. A saída do Jandrei, isso daí pode ser visto até como um reforço, né? E a possível volta, está sendo especulado, do Juan Tressoldi, que está aí meio que num limbo, porque ele não conseguiu ter o empréstimo renovado com o São Paulo e está sem jogar e dizem que está recuperado já de lesão, né? E também a gente vai falar, vocês fiquem aqui, porque existe um lado positivo nessa história aí, por incrível que pareça, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes de passar para a Marina, eu gostaria só de falar um negócio sobre a tal da meta esportiva, financeira do São Paulo. Que eu acho um absurdo isso. Ah, e o São Paulo deixou de atingir a meta. Eu acho uma grande falácia, porque ele estipulou no começo do ano que ele deveria jogar no mínimo as quartas de finais da Copa do Brasil. Quando foi campeão, passou a meta, porque não tinha essa... Não garantia, né, na meta lá em 2023 que a meta, ser campeão. Não. Passou da meta e muito, e o time no mesmo ano apresentou um déficit bizarro. Então assim, não vem falar que o negócio de meta esportiva, a diretoria fica usando essa falácia, né? Então isso daí já me irrita bastante. Mas a Marina vai falar sobre a partida e a questão que a gente toca aqui, tem tocado aqui há bastante tempo, já tem vídeo no canal falando sobre isso, dos pênaltis, que foi assim, que tem sido assim um pesadelo pro São Paulo no ano de 2025. Isso. Só falando um pouco do que você falou do Arboleda, né? É uma lesão na parte da frente da coxa, no músculo que liga o quadril ao joelho. E aí o São Paulo não divulga prazo, mas o que se fala é em 2 a 4 semanas. Ou seja, fora dos 2 jogos da Libertadores contra o Atlético Nacional, né? E aí, essa novela do Juan Tressoldi. O que dificulta é que ficou um desgaste da negociação do São Paulo com a Sassuolo lá, porque o São Paulo queria que o Juan ficasse, né, naquela oportunidade. E aí, é uma grande novela, né? O cara foi, aí parece que nunca mais vai voltar, aí o Arboleda machuca, de repente ele é um nome especulado, porque não precisaria de adaptação, né, pra ele já conhecer o clube, já ter jogado vários jogos aqui no São Paulo. E é isso. E aí tem uma outra notícia, né? Que é o Henrique Carmo, atacante que subiu da base do São Paulo, tá em negociações finais para ir pro PSV da Holanda, sempre os holandeses tirando um jogador nosso. O valor não é muito alto. Seria um empréstimo com opção de compra. A princípio, compra por 6 milhões de euros. E aí o São Paulo fez uma contraproposta para subir para 8 milhões de euros, essa opção de compra, e o PSV sinalizou positivamente. Mas é isso. E também uma outra notícia que não tem nada a ver com o jogo de ontem, é que o Lucas Moura provavelmente vai estar relacionado, vai estar no banco do jogo contra o Vitória, no Morumbi pelo Brasileirão nesse sábado. Então, de notícia, basicamente é isso. E aí eu vou falar um pouco agora sobre um movimento que eu vi na mídia especializada, mídia independente do São Paulo, que foi o seguinte: vi muita gente falando que o jogo na Arena da Baixada seria tranquilo, que o São Paulo ia classificar tranquilo, porque o Atlético Paranaense tá na Série B e tá em 11º lugar e não vai subir. Gente, era um gol pra eles levarem pros pênaltis. O São Paulo é provavelmente o time que o Atlético Paranaense mais odeia, porque até hoje eles não engoliram que passou a final da Libertadores pro Beira-Rio ao invés da Arena da Baixada. Até hoje eles têm certeza que eles seriam campeões em cima do São Paulo, se não tivesse passado pro Beira-Rio. Tem a saída lá do Aloysio Chulapa, tem o Dagoberto que forçou a saída do Atlético Paranaense pra ir pro São Paulo, e diversas outras coisas. Como você acha que que eles mantiveram o tabu nessa Arena da Baixada, que o São Paulo demorou mais de 20 anos pra quebrar? É na base do ódio, é na base do ressentimento, é na base deles serem um time muito orgulhoso. Considerando que o São Paulo, considerando tudo isso, e o São Paulo era o adversário, eles dependiam de um gol, ia ser fácil isso, porque tá na Série B, o time deles não é tão ruim assim. Se você for pegar peça a peça, bom goleiro, Zapelli é bom, Viveiros é o artilheiro da Libertadores, da onde tá surgindo essas ideias dessa mídia do São Paulo? Parece que tá muito no oba-oba. Você entendeu? E aí o problema é que eles têm muita influência. Então eles acabam influenciando os torcedores a ficarem nessa mesma vibe. E aí quando acontece o que aconteceu ontem,
que é uma coisa que vem acontecendo no São Paulo, independentemente do técnico, negócio de pênalti e tudo mais, aí fica todo mundo meio com esse emocional coletivo bagunçado. Exato. Porque foi criada essa expectativa sem que isso necessariamente fosse verdade só por uma coisa fechada que é adversário de Série B. Não é assim. Classificar contra o São Paulo, pra eles, poderia significar uma mudança completa de chave. Inclusive pra eles mudarem o astral e poderem ir atrás desse acesso. Que ainda é possível, né? E aí, agora falando um pouco da diretoria, que eu não posso deixar de falar, é sempre incrível como eles agem depois da tragédia. Agora mandam um ofício pra reclamar do lance da expulsão do Rafael e de outras condutas do árbitro no jogo. Por que não agiu quando foi anunciada a escala de arbitragem, sendo que o jogo do São Paulo era o único de todas as oitavas que não teria um árbitro FIFA apitando, que teria um árbitro, que é o Felipe Fernandes de Lima, que ele é de Minas Gerais, e nem os times mineiros aceitam nos estaduais, ele apitando. Por que o São Paulo não agiu antes? Sabe que esse é o juiz. É muita incompetência. O Jandrei. O Jandrei já deveria ter saído do São Paulo. Aí logo depois do jogo, não, ele tá indo pro Juventude como se... Entendeu? Por que não foi feito antes, por exemplo, a adaptação melhor de um goleiro da base para que pudesse ser esse reserva? Mudaria completamente a vibe, assim, né, da eliminação, caso não fosse o Jandrei, fosse um goleiro reserva, uma aposta, enfim, uma promessa. É sempre depois da tragédia, nunca antes. Aí é muito fácil. Bom, em resumo, eu separo o jogo em si dos pênaltis, né? No jogo, eu acho que o São Paulo se esforçou muito pra fazer o que era possível com um a menos, só que daí você se esforçar tanto pra que no fim o resultado seja, vai pros pênaltis. E aí bater as cobranças desse jeito, não existe. Foi a primeira vez na história que o São Paulo não converteu nenhuma cobrança numa disputa de pênalti. Isso é muito significativo. Já vinha caminhando nessa decadência aí dos pênaltis. O São Paulo virou um gatinho nos pênaltis. Eu nunca vi. Ou vocês vão me falar que o São Paulo não tem mais capacidade, por exemplo, pra bater pênalti do que o CRB, que eliminou o Palmeiras aquela vez, do que o próprio Água Santa, que eliminou o São Paulo, do que o CSA, que eliminou o Santos nos pênaltis. Todas essas disputas, um time como o São Paulo não pode treinar isso? Não pode ter uma estratégia? Sabendo que é um clube... É um momento que o time não faz tantos gols em mata-mata, ou seja, dificilmente vai conseguir um placar elástico, seja pra, enfim, decidir em casa ou jogar o primeiro jogo em casa, o que significa que vai ter muita cobrança de pênaltis, vai ter muita disputa de pênaltis. E se preparar tão mal desse jeito... Aí não existe. Porque a cobrança de pênalti não depende de tática, não depende do físico, né? Não depende de correr. Vocês viram o tamanho do Juliano indo cobrar o pênalti ontem, do Atlético Paranaense. É você treinar, é você estar bem preparado, é você fazer uma escolha assertiva e mais estratégica desses batedores. Pra mim, uma coisa é separada da outra, entendeu? Eu não condeno tanto pelo jogo em si, mas as cobranças de pênalti, sim. Então, começou de fato a perder essa classificação no gol do Atlético Paranaense lá no Morumbi, né? E aí, agora na volta, se esforçou além da conta pra evitar tomar um gol. E acabou tomando. E pros pênaltis seria, sim, uma tragédia pro São Paulo. Considerando também o tanto que o time se esforçou pra manter essa vantagem mínima de um gol nesse jogo em Curitiba. Remou pra evitar isso, perdeu o Arboleda pra Libertadores, desgastou todos os jogadores e mesmo assim não evitou que fosse pros pênaltis, né? Então, a estratégia que foi adotada depois da expulsão, que foi o jogo todo, ela só seria válida em caso do São Paulo conseguir manter a baliza 0. Só que daí é uma tragédia adicional ir pros pênaltis, porque o São Paulo perdeu 6 dos seus 9 pênaltis esse ano. Sim. De 9, só acertou 3. 2 vezes com o André Silva e 1 vez com o Luciano. E os 2 não estavam em campo agora, né, na disputa contra o Atlético Paranaense. Eu venho falando isso desde o pênalti perdido pelo Ferreirinha contra o Fortaleza. Falei, se não treinar, esse fundamento vai ser eliminado de todas as Copas esse ano. E tá aí, primeira eliminação em Copa de 2025, agora na Copa do Brasil, nos pênaltis. Porque não importa muito o adversário do outro lado quando se fala em pênaltis. Pode ser quem for, o São Paulo vai ser sempre pior. É impressionante. E aí, por conta disso, você percebe que o São Paulo não rifou o jogo. Vi muita gente no Twitter falando, o São Paulo rifou o jogo. Não rifou o jogo. Se tivesse rifado, teria poupado muito mais titulares do que somente o Marcos Antônio e o André Silva. E não teria se esforçado tanto por mais de 70 minutos para manter essa vantagem. Exato. É o que eu falei também, né? É o tipo de expulsão que você detona não só a estratégia do jogo que você está jogando naquele momento, mas que gera consequência para os próximos jogos. Que o São Paulo tem em menos de uma tinha, né, agora em menos de uma semana 3 jogos.
Então, com que disposição eles vão jogar contra o Vitória? Se é que vão jogar. Não deveriam. E com que disposição vai entrar contra o Atlético Nacional? Já não tem o Arboleda. Enfim, o esquema de 3 zagueiros está correndo risco, porque não vai ter zagueiro reserva no time. Exatamente. Enfim. E a questão é também, é claro que esse roteiro desse jogo, que a estratégia ruiu completamente do São Paulo quando o Rafael foi expulso, é lógico, tá na conta do erro do Arboleda e do Alan Franco, que estavam marcando um atacante naquele momento, ficaram apontando ali um pro outro, que eu não sei o que é isso, ao invés de tirar a bola e marcar o cara, e sobrou pro Rafael fazer aquilo, né? Eu até, se quiser colocar, eu gravei um videozinho que mostra que houve, não é bem um toque, é uma triscada na perna, né? E aí o VAR poderia ter chamado o juiz pra ver se essa triscada é o suficiente pra derrubar o Viveiros, daquele tamanhão todo, né? Na minha opinião, não é o suficiente pra derrubar. Até porque ele dá vários passos depois disso, depois de ser triscado no calcanhar esquerdo pela canela, sei lá, pela perna do Rafael. Mas foi isso. Desequilibrou completamente o jogo, acabou qualquer estratégia do São Paulo e tá na conta do Arboleda e do Alan Franco. Porém, o Arboleda tava apto fisicamente pra jogar esse jogo no sintético. Ele é um jogador que não costume bem em gramado sintético. Ele saiu no intervalo, já ficou com a bolsa de gelo na perna esquerda, né? Pelo menos não é a perna dominante dele, que ele é destro. Mas assim, entende como não rifou esse jogo? Como, se há um lado positivo, seria não ter estourado ninguém pro restante da temporada. E acabou estourando, entendeu? O São Paulo chegou numa encruzilhada. Esse jogo foi o jogo da encruzilhada. Era uma semana, é o início de uma semana super decisiva, né? E aí, como tinham feito uma gordura no brasileiro, acreditou que poderia, né? Vamos lá, vamos cumprir a meta esportiva, financeira, né? Que a diretoria com certeza exige, né? Exatamente. É o que você falou, o Crespo ele poupou, mas deveria ter poupado mais. E a gente falou aqui no vídeo já qual seria o alerta, porque pra gente não é fácil assim, porque é time de Série B, não é assim que funciona. E aí eu nem condeno os jogadores, vejo muita gente falando, o Enzo não jogou nada, porque aquele Leozinho entrou e deu um calor. Gente, vocês viram o jogo? Ele passou o primeiro tempo inteiro tendo que marcar o tal do Speed Mendonça, o cara não arrumou nada pelo lado do Enzo. Tanto é que o técnico do Atlético Paranaense depois trocou o Mendonça lá pro lado do Cédric, porque ele não aguentou a marcação do Enzo Dias, e aí o Enzo Dias, o time com 10, o cara tendo que correr por 3 ali no lado dele, aí coloca o jogador, o tal do Leozinho, novo, completamente fresco, cara liso, é óbvio que vai sofrer um pouco, entendeu? Não condeno, não, a partida em si. Agora, as cobranças, por que esses batedores? Quem tava em campo no São Paulo, que na minha opinião poderia bater? Enzo Dias, Cédric, Marcos Antônio, Pablo Maia, Ferrarese. Só nesses já dão as 5 cobranças. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Parece que foi uma coisa... porque eles quiseram sabotar. Quiseram sabotar depois de se esfolar pra tentar conter os danos colaterais ali naquele jogo? É muito incoerente. Tanto esforço pra fazer isso nos pênaltis, né? Eu acho que eles devem ter pedido pra bater. Entendeu? Então, mas precisa ser mais pragmático. Não dá pra ser tanto a coisa do momento. Isso precisa ser treinado. Não, tem que ser treinado. Que nem eu. Eu tô lá também no campo, eu peço pra bater. Você não vai bater. Você nunca bateu? O tap, você já viu o tap? É bater? Pênalti? E aí... Por isso que a gente insiste nisso. Tem que ser treinado isso. O Crespo não tava aqui no começo do ano, ele não viu esse caminhão de oportunidade de pênalti que o São Paulo perdeu. Talvez agora que ele enxergou isso, né, ele possa começar a mudar esse treinamento do São Paulo, que vai precisar. Mas você concorda que isso deveria ser uma função também de Muricy Ramalho, Milton Cruz? Pô, esses caras são no São Paulo, eles viram esse péssimo aproveitamento que vem desde o ano passado, desde perder lá pro Botafogo, aquela disputa lá, mesmo os principais jogadores do São Paulo não acertam, então parece que fica um mato sem cachorro, entendeu? Então essas pessoas dessa comissão aí, diretoria do São Paulo, mas o que esperar deles? Mas eles deveriam ter passado pro Crespo. Crespo, pênalti tá uma questão aqui no São Paulo. Nós não podemos perder mais uma classificação nos pênaltis. Deixe sua opinião aí, o que você acha? Na minha visão, o lado positivo só vai se concretizar se o São Paulo classificar contra o Atlético Nacional, né?
mas é que São Paulo não tem condição nenhuma, absoluta, de jogar 3 competições seguidas, haja vista a lesão do Arboleda. São Paulo desdefinha no ano, definha. Então, tendo menos calendário agora, ele vai poder, o Crespo vai poder preparar melhor o time para a sequência da Libertadores do Brasileiro. Isso se essa eliminação não significar de ontem, né? Não significar aí um fator que possa influenciar contra o Atlético Nacional, né? Em termos de cansaço. Deixe seu comentário aí, participe, dê o like, se inscreva no canal, tá certo? E é isso, tamo junto, até a próxima. Beijo.